A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Deu assim aqui. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. Já vamos à greve dos trabalhadores da AIMA, mas primeiro o conflito no Médio Oriente. Donald Trump afirma que quer ficar com o controle do petróleo do Irão, repete que pode facilmente tomar a ilha de Karg e defende que a guerra já levou a uma verdadeira mudança de regime em Teherão. São os destaques de uma entrevista que o presidente dos Estados Unidos dá ao Financial Times, numa altura em que o conflito no Médio Oriente entra no 30º dia. Donald Trump não dá sinais de parar, mantém a postura expansionista com novas ameaças e novos avisos. Laura Figueiredo. Sim, agora Donald Trump diz que quer ter o controle do petróleo iraniano. Foi pelo menos isso que admitiu numa entrevista ao Financial Times, onde o presidente norte-americano reconheceu que continua também a avaliar a possibilidade de anexar a ilha de Karg, o principal centro de exportação de combustível do Irão. Esta ilha é responsável por 90% das exportações de petróleo, tem por isso sido crucial para a economia iraniana. Ora, Donald Trump deixa a porta aberta, diz que talvez Washington invada o local, talvez não o faça, afirma que a Casa Branca tem muitas opções. E Laura, nesta mesma entrevista, Trump insiste na ideia de que a morte dos líderes iranianos significa uma verdadeira mudança de regime no país. Sim, o presidente norte-americano considera que o facto de os Estados Unidos terem abatido algumas das principais figuras-chave do Irão já significa por si só o colapso do antigo governo. Donald Trump diz que o primeiro regime foi dizimado, que o segundo está praticamente morto, quanto ao terceiro afirma que Washington está a lidar com pessoas diferentes das anteriores. No que diz ainda respeito ao novo líder supremo do Irão, o filho de Ali Khamenei, Donald Trump, diz que continua incomunicável e que, se ainda estiver vivo, estará gravemente ferido. No terreno, Israel está esta manhã a ser atacado. As forças de defesa israelitas detectaram já 4 ataques com mísseis iranianos só esta manhã. E, ao mesmo tempo, Israel diz estar a atacar infraestruturas do regime iraniano. Laura, e para hoje estão agendadas negociações a 4 com Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia para tentar pôr fim ao conflito. Sim, o Paquistão ofereceu-se para intermediar e já anunciou também para breve conversas entre os Estados Unidos e o Irão. A primeira reunião dos ministros dos negócios estrangeiros destes 4 países aconteceu ontem, em Islamabad. Prolongou-se durante horas, sem resultados conhecidos, mas continua então hoje. E isto, Carla, numa altura em que o preço do petróleo continua a subir. Nas últimas horas, o preço do barril de petróleo chegou mesmo aos $116. Laura Figueiredo, com as mais recentes atualizações sobre o conflito no Médio Oriente. Entretanto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos vai permitir a passagem de um navio de crudo russo com destino a Cuba. O país está há meses com falta de energia e atingido por apagões regulares devido a um bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. São temas para analisar no Gabinete de Guerra desta manhã, hoje com Miguel Baumgartner, especialista em relações internacionais. Agora sim, os mediadores culturais da AIMA estão hoje em greve. Mais logo à tarde vão manifestar-se junto à sede do Governo em Lisboa. Estes trabalhadores pedem a regularização do vínculo laboral e exigem serem integrados nos quadros da instituição. A greve é convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que acusa o Governo de violar a própria lei laboral. Em causa estão mais de 200 trabalhadores que há anos se encontram numa situação contratual precária. A Nadine Soares está junto à sede da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, em Lisboa. Nadine, segunda-feira é sempre um dia mais movimentado por aí. A greve está a ter algum tipo de impacto? A esta hora, nesta delegação da AIMA dos Anjos, que é muitas vezes notícia pelas longas filas, a realidade é essa mesmo, mais de uma centena de pessoas, a esta hora já em fila à espera para serem atendidos. Esta delegação abre às 8 da manhã, para já não existe nenhum aviso de greve nas portas de entrada, é comum existir algum papel, algum aviso, mas para já ainda nada fixado, e os relatos que a Rádio Observador conseguiu apurar desde que aqui chegou esta manhã não sabiam desta greve.
esperam que não tenha grande impacto, tendo em conta que se trata de uma pequena parte dos trabalhadores, esperam conseguir ser atendidos, mas mais uma vez longas filas de espera, já pessoas muito habituadas a este tempo de espera para conseguirem serem atendidas. Há pessoas aqui desde as 5 da manhã. Para já ainda não é possível medir este impacto, mas há já uma centena de pessoas à espera. Ainda não é possível porque esta delegação ainda não abriu e também porque estas pessoas ainda não começaram a ser atendidas. Como dizia, os mediadores culturais da AIMA estão em greve, exigem a incorporação nos quadros da instituição, que acusam de usar dos trabalhadores a serem precários e de serem funcionários permanentes. São as reivindicações destes trabalhadores. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais explicam que 200 mediadores culturais que desempenham funções permanentes não são tratados como tal e por isso esta é a principal razão desta greve marcada para segunda-feira. Como dizia, início de semana, já mais de uma centena de pessoas a esta hora à espera à porta desta delegação da AIMA nos Anjos para serem atendidas. As portas só abrem às 8 horas e sim, Nadine Soares, poderemos ter uma melhor ideia se esta greve terá ou não impacto no ritmo de atendimento. Os mediadores culturais da Agência para a Integração, Migrações e Asilo vão depois manifestar-se logo à tarde junto à sede do Governo. Esse protesto está marcado para as 3 horas. É um assunto que para acompanhar ao longo do dia aqui na Rádio Observador. O secretário-geral do PS justifica a polémica visita à Venezuela. José Luís Carneiro afirma que foi exigir a liberdade dos presos políticos e garantir a proteção da comunidade portuguesa. Esta visita à Venezuela, cerca de 3 meses depois da captura de Nicolás Maduro, mereceu críticas da oposição. Houve também contestação dentro do próprio Partido Socialista. Ontem à noite, em entrevista no programa da SIC, Isto é Gozar com Quem Trabalha, o secretário-geral do PS explicou a visita e responde também aos mais críticos. Eu fui porque eu conheço bem a Venezuela, fui lá 10 vezes e visitei a Venezuela em circunstâncias muito difíceis. E entendi que tinha o dever de ir à Venezuela com 2 propósitos fundamentais. Exigir a libertação dos detidos políticos e, por outro lado, garantir que continua a haver proteção à comunidade portuguesa, porque não tem sido à Venezuela, tem sido também noutros locais onde tenho visitado as nossas comunidades, e um líder político deve estar mais próximo de quem está mais distante, particularmente dos centros de decisão e que vive momentos muito grandes de incerteza. Essa é a diferença entre quem fica no conforto dos gabinetes e quem gosta de dar a cara e assumir responsabilidades junto às pessoas. O secretário-geral do PS, que esteve no programa da SIC, depois do Congresso do Partido em Viseu, nesta reunião magna, José Luís Carneiro prometeu ser uma oposição firme ao governo, mas disse também que está disponível para convergir com Luís Montenegro. O Congresso do PS está em destaque a esta hora no site do Observador. Falamos agora da Operação Marquês. Pedro de Lille está a responder por mais um processo disciplinar. É já o 8º para o ex-advogado de José Sócrates. Os 3 advogados escolhidos por José Sócrates para a defesa no julgamento da Operação Marquês estão todos sob algum tipo de escrutínio disciplinar da Ordem dos Advogados. Em causa está a forma como atuaram no processo. Pedro de Lille, o principal representante de José Sócrates, soma agora o 8º processo no histórico profissional. Todos estão no Conselho de Deontologia de Faro. O advogado já foi punido com multas e censura em 3 dos casos. Outro dos processos foi arquivado e os outros 3 foram arquivados na sequência da amnistia papal aplicada em 2023. Agora, o novo processo surge na sequência da participação do Juízo Central Criminal de Lisboa, onde decorre o julgamento da Operação Marquês. O Observador tentou contactar Pedro de Lille, mas não foi possível obter resposta até agora. Os 3 mandatários, Pedro de Lille, José Preto e Sara Leitão Moreira, acabaram por renunciar todos à defesa do ex-primeiro-ministro. Este é o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador. São agora 7 e 8. Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? Portugal junta-se à onda de críticas a Israel por ter impedido o patriarca latino de celebrar o Domingo de Ramos no Santo Sepulcro. Numa nota no site da Presidência da República, António José Seguro condena a decisão das autoridades israelitas, escreve que fere o princípio universal da liberdade religiosa. O governo português também reagiu, apela a Israel que garanta e pratica a liberdade de religião e de culto. Tel Aviv encerrou ontem todos os locais sagrados da cidade velha de Jerusalém Oriental, invocando razões de segurança.
segurança. Francisco José Viegas é o consultor de cultura do novo Presidente da República, sucedendo Pedro Mexia, que exerceu o cargo durante os 10 anos de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Francisco José Viegas foi secretário de Estado da Cultura do governo de Pedro Passos Coelho, é atualmente diretor editorial da Quetzal. A obra de José Saramago pode vir a ficar de fora dos conteúdos obrigatórios da disciplina de português do 12º ano. A proposta consta da revisão das aprendizagens essenciais para o ensino básico e secundário, que está em fase de consulta pública. A ideia é acrescentar aos 2 romances de Saramago, atualmente no programa, Memorial do Convento ou O Ano da Morte de Ricardo Reis, também uma terceira opção de Mário de Carvalho, Um Deus passeando pela brisa da tarde. E atenção, 4 satélites vão ser hoje lançados para o espaço nos Estados Unidos, mas estou a falar disto porque não são. Isto é o meu português a falar, são satélites portugueses. São portugueses, vão para o espaço, mas o objetivo é estudar os oceanos. Exatamente, claro, ajudar. Tem-se outra visão. Tem-se outra visão. Nas comunicações marítimas. A ideia é criar um Waze dos oceanos, que faz muita falta. Sobretudo agora no verão. Corta à direita, corta à esquerda. As rotundas e tudo. Os satélites vão dar acesso a uma rede de internet a funcionar no mar, em qualquer ponto, para tornar as viagens e as comunicações marítimas mais seguras. Muito importante, como vocês sabem. São portugueses e têm nomes bem portugueses, estes satélites. É verdade. Que nomes dariam aos satélites portugueses? Possat. Então, deixa-me ver. Então era o Possat. Amália, Eusébio. Falta. Vasco da Gama. Quase. Não, agora já não pode ser Vasco da Gama. Pessoa. Saramago, acabámos de falar. Claro. Camões e Agostina. Oh, vão ser enviados para a órbita num foguetão da SpaceX. Cantores tão bons. Gostamos tanto dos escritores músicas portugueses. deles, Gostamos muito dos escritores portugueses. Gostam muito. E são só os primeiros de um conjunto de 12. Reparem, 12. Preparem-se para os outros nomes, porque vão ser também muito interessantes. Isso são muito dinheirinho? Depende da carteira, do bolso de cada um. Depende. Estamos aqui a falar de 15 milhões de euros. Mas para estas coisas não há limites, é importante. É como o seu, também não há limites. Mas dos 15 milhões, 10 foram financiados pelo PRR. A Lusopace financia cerca de 2 milhões e meio e o restante montante cabe aos investidores privados, que seguramente também têm muito interesse em investir em Camões. Pois temos. Agora o que interessa, os satélites vão ser lançados a partir da Califórnia, nos Estados Unidos, mas hoje de manhã esta operação vai ser acompanhada no Pavilhão do Conhecimento, a partir das 10 horas. Não falta muito. Vai lá estar também o Ministro da Economia e nós também. Claro. Muito bem, mas se é assim, se 10 milhões foram de PRR, acho que um dos nomes devia ser alemão. Nietzsche. Goethe.